A segunda leitura da Parashá de Shoftim, a lei sobre nomear um rei. Quando você chegar na terra que Hashem vai te dar, você vai herdar e vai se assentar lá, e você vai falar, vou colocar sobre mim um rei, igual a todos os povos que estão em minha volta. Então diz a Torá, você deve colocará sobre você um rei, que Hashem vai escolher nele, de dentro dos seus irmãos, ou seja, Hashem tem que escolher esse rei, você deve colocar sobre você esse rei, não pode colocar um homem estranho que não é do teu irmão, que não é judeu. Somente tem algumas regras para esse rei, ele não pode ter muitos cavalos, para não devolver o povo para o Egito, para ter mais cavalos, e Deus falou, vocês não devem acrescentar, voltar nesse caminho mais. O que quer dizer não ter muitos cavalos? Somente o necessário para a sua carruagem, para não chegar a ir para o Egito, porque a gente sabe que existe a questão dos cavalos que vêm do Egito, como está escrito em Rei Salomão, que ele pegou uma carruagem do Egito de 600 pratas e um cavalo de 150 pratas, ou seja, era realmente um cavalo muito caro, muito especial do Egito. E não deve aumentar para eles muitas mulheres, e não deve desviar seu coração, e prata e ouro não deve aumentar para ele demais. O máximo que um rei pode ter é 18 mulheres, como a gente encontrou, quando o rei Davi ele tinha 6 esposas, e foi falado para ele, e se mais um pouco vou acrescentar para você como essas e como essas, ou seja, mais 6 e mais 6 seria o máximo 18. E ouro e prata não deve aumentar para ele muito, somente o suficiente para ele pagar para os soldados, para ele ter o tesouro real funcionando, mas não procurar gananciosamente aumentar o seu tesouro. E será quando ele estiver sentado sobre o trono da sua realeza, ele deve escrever um segundo livro da Torá, desta Torá aqui, sobre o livro, ou seja, no pergaminho, de perante os Kohanim e os Levim, ou seja, se ele fizer isso, ele vai realmente sentar no seu trono. Se ele usar a Torá, tiver esse livro de Torá mais especial para ele, então realmente o seu reinado vai perdurar. Mishneh Torá, essa segunda Torá, como assim? São 2 livros de Torá. Uma fica guardada no seu depósito, no seu tesouro, e outra fica que ele entra e sai com ela o tempo inteiro. Um que traduziu Patchegen, porque de Mishneh ele traduziu no sentido de fala, de explicação. Mishneh Torá, essas explicações da Torá, no sentido de Veshinantam, Mishneh, de ficar bem claro as palavras da Torá. Então, esse livro de Torá, a gente falou que são 2, um fica guardado, um fica com ele o tempo inteiro. Então, a Torá vai estar com ele e ele vai ler nela todos os dias da sua vida para ele estudar e aprender a temer Hashem, o seu Deus, e guardar os ditos da Torá e todos esses dogmas para cumpri-los. Então, literalmente, ditos da Torá, na prática, estudar a Torá e saber, e temer Hashem, ter esse carinho, ter esse respeito, para que o seu coração não se enalteça dos seus irmãos, para que ele não desvie da mitzvah à direita, à esquerda, e dessa maneira, para que ele prolongue seus dias sob o seu reinado, ele e seus filhos dentro do povo de Israel. Para não desviar da mitzvah, mesmo uma mitzvah simples de um profeta, como por exemplo, a gente sabe que o profeta Samuel chegou para o rei Saul e falou, você deve matar o Amalek, matar todos os animais, não deixa nada. E o Shaul ficou com pena, o povo ficou com pena, e acabou que ele transgrediu a ordem e deixou os animais vivos, e por conta disso ele perdeu o reinado. Para que prolongue seus dias, do sim você entende ou não. Quando a pessoa não cumpre, ele vai perder o seu reinado. Isso que aconteceu com Shaul, que ele falou, 7 dias vai esperar até chegar, ele queria fazer sacrifícios e tal, e ele acabou não cumprindo a sua promessa de esperar o dia inteiro, e acabou fazendo sacrifícios antes de Shmuel chegar. E aí ele falou, você foi tolo, diz o profeta Samuel, de você não ter guardado, e o teu reinado não vai perdurar. Então, por uma coisa simples de ter esperado o profeta, ele foi castigado. Mas quando o rei ele segue a Torá e segue as mitzvot, segue a ordem dos profetas, então ele e os seus filhos vão para um lugar. Aqui a gente aprende que se o filho ele é apropriado, ele é digno de realeza, ele tem preferência para qualquer outra pessoa, e essa lei vale também para outras posições no judaísmo, que se o filho segue o caminho, preenche o caminho do pai, pelo menos em alguns quesitos, ele tem preferência do que outra pessoa.